Olá! Bom, hoje nós falaremos de uma classe gramatical muito importante também, que é o nosso advérbio. Olha, advérbio é uma palavrinha que dá uma circunstância ao verbo, né, advérbio, mas também pode dar uma circunstância a um adjetivo ou até mesmo a um próprio advérbio. Então, o advérbio ele é circunstancial. Ou seja, quando se fala que ele é circunstancial, aliás, que circunstância, pessoal, é a principal característica do advérbio. Apareceu lá circunstância, está se falando do advérbio. Então, quando se fala que ele é circunstancial, significa que ele não é essencial para o entendimento da frase. Olha só, o que é essencial? Sujeito e predicado. Policial prendeu o ladrão. Pronto. Falei isso, você entendeu a mensagem, está perfeito. Agora, quais as circunstâncias deste fato? Quando ele prendeu, como ele prendeu, como foi que ele prendeu? Essas circunstâncias, o quando, como, onde, isso é dado pelo advérbio, tá? Então, estas circunstâncias são dadas pelo advérbio. Agora, veja que o conceito diz, é uma circunstância, né, que é uma palavra que dá uma circunstância a um verbo. Esse prefixo ad significa junto. Então, advérbio, você teria junto ao verbo, não é? Mas aí, percebeu-se que também pode dar a um adjetivo ou a um advérbio. Ó, a maioria, olha o que você tem aí na sua tela, a maioria dos advérbios modifica o verbo, advérbio, ao qual acrescenta uma circunstância. Só os de intensidade, então os de intensidade é que também podem modificar adjetivos e advérbios. Por isso que ampliou-se ali o conceito, ele dá uma circunstância ao verbo, mas também pode ser a um adjetivo ou advérbio. Porque os advérbios de intensidade, eles também podem dar esta circunstância a um adjetivo ou até mesmo a um próprio advérbio. Bom, eu estou falando circunstância, 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 quais são elas? Olha, eu coloquei aqui algumas para vocês, digamos aí que são as mais, né, as top 10, mas como o advérbio é circunstancial, às vezes, pessoal, pode ter uma circunstância que nós nem classificamos ainda. Nem todas as circunstâncias estarão aqui renomeadas, né? Então, ó, estou falando de tempo, circunstância de tempo, de modo, de lugar, intensidade, que é o que também pode dar para um adjetivo ou para o advérbio, de negação, afirmação, dúvida, assunto, meio ou instrumento, companhia, causa, enfim, olha, tem um monte. Então, estas são as circunstâncias que um advérbio pode dar a um verbo, a um adjetivo ou ao próprio advérbio. Vamos lá. O que é principal, o que é fundamental, o que vocês não podem esquecer. O advérbio é um termo invariável. Todo advérbio é um termo invariável. Advérbio não tem gênero, advérbio não tem número, advérbio não concorda com nenhum elemento da frase. Advérbio é um termo invariável. Olha só. Aqui, por estes exemplos que eu coloquei, você consegue captar aquela história, aquele conceito dado, né? Para o verbo, para o advérbio, para o próprio adjetivo, para o advérbio e adjetivo. Ó, Marina canta bem. Eu estou dando aqui o modo como ela canta, né? Ó, Marina canta, este é o meu fato. Marina canta, ponto final. Mas aí eu estou dando uma circunstância a este cantar, ó. Ela canta bem. Né? Então, eu estou falando aqui como ela canta bem, ela canta mal, ela canta alto, ela canta baixo, tá? Então, esta é a circunstância. Marina canta muito bem. Veja, reparem que agora eu não estou falando apenas que ela canta bem, eu estou falando que ela canta muito bem. A quem que este muito se refere? Ao cantar ou ao bem? Veja, ele se refere ao bem. Ela canta muito bem. Então, eu estou dando aqui uma circunstância ao próprio advérbio, né? O bem já era meu advérbio. E aí eu estou dando uma circunstância ao próprio advérbio. Então, veja que eu estou intensificando este modo dela cantar. Ela canta muito bem. Agora, eu tenho aqui, ó, Marina está bastante animada.
Marina está animada, este é o conceito, este é o estado da Marina. Mas reparem que eu não estou falando apenas isso, eu estou falando que ela está bastante animada. Eu estou aqui intensificando este adjetivo. Então, eu estou dando aqui uma circunstância ao adjetivo animado. Então, veja, no primeiro exemplo, dá uma circunstância ao verbo, Marina canta bem. No segundo, ao próprio advérbio, ela canta muito bem. E Marina está bastante animada. Estou dando uma circunstância a um adjetivo, tá certo? Agora, eu vou frisar, advérbio é um termo invariável. Ele não tem gênero, não tem número, não concorda com nenhum elemento da frase. Reparem que eu coloquei Marina, mas e se eu falasse o Paulo? Paulo canta bem, não muda. Marina e o Paulo cantam bem, não muda. Na de baixo, o Paulo canta muito bem. Marina e o Paulo cantam muito bem, não muda. Marina está bastante animada. O Paulo está bastante animado. A Marina e o Paulo estão bastante animados. Então, advérbio é um termo invariável, certo? Temos as nossas locuções adverbiais. Então, veja, eu falei da locução adjetiva, né? A locução adverbial, você vai ter a mesma característica. Olha aqui no exemplo primeiro, ó. Marina canta, continua aí com a Marina canta, e olha o que eu dei aqui, ó, com emoção. Eu falei na outra aula que a locução é formada por preposição, com, e o substantivo, emoção. Com emoção, preposição e o substantivo, não é isso? Agora, juntos eles representam uma locução. Como é que eu vou classificar esta locução? Depende do termo a que se refere. No caso da locução adjetiva, dor de estômago, atitudes de anjo, região de indústria, não foi isso? Então, estava se referindo a um substantivo. Região, atitudes, dor, não é? Quando se refere a um substantivo, eu tenho aí uma locução adjetiva. Quando se refere ao verbo, olha aqui, ó, não é Marina com emoção, é Marina canta com emoção. Quando se refere ao verbo, então eu tenho aí uma locução adverbial. Então, eis a nossa grande diferença, pessoal. O processo formador é o mesmo para uma locução. Então, eu tenho preposição e o substantivo. Mas a classificação diferencia dependendo do termo a que se refere. Quando eu tenho dor de estômago, está se referindo ao substantivo. Quando eu tenho canta com emoção, está se referindo ao verbo. Portanto, locução adverbial. Locução adjetiva refere-se ao substantivo. Locução adverbial refere-se ao verbo. E aí eu tenho aqui alguns exemplos. Ó, as tontas, as claras, as pressas. Poxa, mas você acabou de frisar aqui que não tem, que advérbio é um termo invariável. E é, pessoal. Reparem que as tontas, as claras, as pressas, às vezes, ele já é assim. A locução é uma locução feminina no plural. Ele não está concordando com ninguém. Eu saio às vezes, o João sai às vezes, nós dois saímos às vezes, é sempre às vezes. Ele não está concordando com ninguém na frase, ok? Então, é um termo invariável. A locução já é uma locução feminina no plural, tá? Então, eu tenho aqui várias, ó, de quando em quando, de propósito, ao acaso, de repente, no mês passado. Então, todas as vezes que você emprega essa circunstância com mais de uma palavrinha, né? Então, você está fazendo aí uma locução adverbial, porque se refere ao verbo, tá? E essa questão, pessoal, por exemplo, né? O com emoção, eu estou colocando aqui, né? Marina canta com emoção, tá? Isso aí é um advérbio, né? Então, porque é uma locução adverbial que está se referindo ao verbo. Mas, por exemplo, quando eu falo assim, Paulo é um homem alto. Paulo falou alto com a sala. Quando eu falo Paulo é um homem alto, este alto é um adjetivo, não é isso? Está se referindo à palavra homem.
Agora, quando eu falo, ó, Paulo falou alto com a sala, este alto é um advérbio, ele falou alto. Então, reparem que uma mesma palavra pode ter funções diferentes. Isso acontece normalmente, pessoal, porque vai depender do termo a que se refere. Então, por exemplo, alto, baixo, claro, escuro, certo, errado, né? Caro, barato, são palavras que podem assumir funções diferentes na frase. Depende do termo a que se refere. Então, você precisa olhar para a frase, analisar a quem ele está se referindo, para depois dizer se ele é um adjetivo ou se ele é um advérbio. E aí nós vamos ver aqui duas palavrinhas que comumente aparecem em questões de concordância. Pessoal, ó, algumas organizadoras cobram especificamente questões de advérbio. Assinale a alternativa em que o termo destacado é um advérbio de tempo, ou é uma locução adverbial de tempo. Então, ele está cobrando especificamente advérbio. Outras questões são cobradas, né, outras palavras, aí, como tem essa mudança de classificação e, portanto, mudança na concordância, porque Paulo é um homem alto, Paulo falou alto, mas a Marina é uma mulher alta, Marina falou alto, continua sendo alto. Então, não há uma mudança aí na concordância. Portanto, vocês podem ter questões que cobrem concordância. E são comuns nessas questões de concordância aparecer nessas palavras com dupla função. Como eu falei aqui, o certo, errado, o alto, baixo, caro, barato. E aqui para nós agora eu vou falar de duas bem importantes. Eu vou falar da palavra meio e da palavra bastante, tá? Então vamos começar com meio. A palavra meio pode ser um advérbio ou pode ser um numeral. Advérbio, pessoal, como todo e qualquer advérbio, é uma palavra invariável. E aí ele pode se referir, né, no caso aqui meio, ele é um advérbio de intensidade, né, meio, intensidade, portanto ele pode se referir a um adjetivo ou a um próprio advérbio, certo? Numeral. Numeral, como todo e qualquer numeral, é uma palavra variável, concorda com o substantivo. Ele vai se referir a um substantivo. O que você precisa reconhecer? Substantivo e adjetivo. Para você não errar na concordância, você precisa reconhecer na frase se é um substantivo ou se é um adjetivo. Olha só aqui, ó. As alunas ficaram meio assustadas. Olha, principalmente... Deixa eu tomar uma água aqui. Principalmente quando é advérbio e quando se refere a um termo feminino, a nossa tendência na oralidade é colocar esse meio no feminino. Ih, não fala com ela não, que ela está meio estressada hoje. Ai, tô meio gripada. Nossa, você viu como ela tá meio abatida? Ah, essa sala tá meio abafada. A nossa tendência é falar esse meia no feminino, de maneira errada. Veja só, pessoal. As alunas, olha ali na frase. As alunas ficaram meio assustadas. Assustadas é meu adjetivo. Se é adjetivo, a palavra meio que vai entrar aí é advérbio e, portanto, invariável. Uma dica bem boa para você nunca mais errar. Todas as vezes que você puder trocar a palavra meio por um pouco, é advérbio. E, portanto, é sempre meio. Ninguém fala uma pouca, não é isso? Você sempre fala um pouco. Então, você sempre vai falar meio. Então, todas as vezes que você trocar por um pouco, é meio. Um pouco, meio. Um pouco, meio. Olha lá, ó. As alunas ficaram um pouco assustadas. Meio assustadas. Porque viram um pouco garrafa? Não. Ó, garrafa é substantivo. Então, agora é meu numeral, ó. Meia garrafa. É a metade da garrafa, né? Meia garrafa de vodka perto da bolsa. E sabiam que meias palavras, ó, palavras substantivo, concorda lá, seriam suficientes para piorar a situação. Então, você precisa reconhecer numa frase um substantivo e um adjetivo.
Substantivo, então a palavra meio vai concordar em gênero e número. Ó, meia garrafa, meio litro, meia caminhada, meio quilômetro, meias palavras, meios termos, concorda com o substantivo. Se for adjetivo, meio assustada, meio atrapalhada, meio gripada, meio abafada a sala, um pouco assustada, um pouco gripada, um pouco abafada, trocou por um pouco, é meio, é o nosso advérbio, tá? A próxima é exatamente a palavra bastante. A palavra bastante também vai ser um advérbio e vai ser um pronome. E, como todo e qualquer advérbio, é invariável, certo? Mas, se for um pronome, ele concorda com o termo a que se refere, ok? Neste caso, diferente do meio, né, que eu falei que a gente erra quando se torna feminino, né, meia, é um advérbio e a gente erra. Neste caso, o nosso erro é quando empregamos como pronome. Nossa tendência não é pluralizar se necessário. Então, veja, o pronome vai concordar com o substantivo. Se este substantivo estiver no plural, o pronome aqui vai para o plural. Olha lá o exemplo, ó. Bastantes pessoas. Ó, pessoas é o meu substantivo. Então, muitas pessoas, bastantes pessoas. Muitos exercícios, bastantes exercícios. Muitas cadeiras, bastantes cadeiras. Muitos problemas, bastantes problemas. Então, sempre que você tiver um substantivo, no plural, a palavra bastante vai concordar com esse substantivo. Bastantes pessoas inscreveram-se para este concurso porque querem ter suas vidas bastante, muito sossegadas. Aí, ó, reparem que sossegadas é meu adjetivo. Então, a palavra bastante é invariável aqui, que é meu advérbio. Tá? Então, o que você precisa reconhecer? Um adjetivo e um substantivo. Se for substantivo, vai concordar com ele. Só que no caso do bastante, né, gente, não existe bastantar, não existe gênero, diferente do meio. Aqui só vai variar em número. Bastantes pessoas, bastantes exercícios, bastantes ônibus, tá? Muitos, muitas. E, se for adjetivo, bastante sossegadas, bastante atrapalhadas, bastante enjoada. Então, é sempre advérbio aí invariável. Certo? Então, vamos lá. Vamos começar a trabalhar com os nossos exercícios. Ó, marque a alternativa que contém advérbio de intensidade. Ó. Se eu tiver que ajudar-te, alegrar-me-ei, né? Aqui eu não tenho nada aqui de advérbio de intensidade, ó. Que importa a opinião deles? Também não tem nada aqui de intensidade. O professor resolveu o que pediram. Ok, não tem nada de intensidade. Eu serei bastante feliz se vieres. Pronto, olha aí, ó. Eu serei feliz. Este é o meu estado. Agora, eu serei bastante feliz se vieres. O bastante aqui é meu advérbio de intensidade. Então, aqui, né, nós temos a nossa resposta D. Ó, esperamos que os dias melhorem. Não tem aí nenhuma intensidade, então, alternativa D. Na 2, assinale a alternativa que contém uma frase em que o adjetivo expressa simultaneamente ideias de tempo e negação. Então, simultaneamente, ó. Falei ontem com os embaixadores. Ontem é tempo, e é só tempo, né? Não tem aqui a intensidade, a negação. Não, esse é negação, né? Não me pergunte as razões da minha atitude. Agora, reparem o seguinte, ó. A alternativa contém uma frase em que o adjetivo expressa simultaneamente ideias de tempo e de negação, tá? Então, ao mesmo tempo, jamais acreditei que você viesse. Ó, jamais. A palavra jamais aqui, eu posso pensar como tempo, eu nunca, né, em momento algum, aí o meu tempo, né, em momento algum, acreditei que você viesse. Ou eu posso pensar em negação, eu não acreditei que você viesse. Pronto. Eis aí a nossa resposta, né? O jamais é um advérbio, assim como nunca, né? Ele é um advérbio que ele pode tanto expressar tempo, como ele pode expressar negação, tá bom? O C aqui é a minha resposta. Mas vamos ver, ó.
eles sempre. Eles sempre chegam atrasados. O sempre é o meu tempo aí, não é isso? Sempre tempo, não tem negação. E agora, neste momento, agora seremos felizes. Agora aí é o tempo, não temos nada de negação, tá bom? Questão 3. Assinale a frase em que as palavras destacadas correspondem pela ordem. Ó, pela ordem. A, substantivo, adjetivo e advérbio. Então tem que ser nesta ordem, hein, pessoal? Feliz a nação que emprega bastantes recursos na educação. Ó, feliz a nação, feliz é meu adjetivo, já está fora da ordem aqui, que ele está pedindo nessa sequência. Nação é meu substantivo mesmo, e bastantes recursos. Reparem que bastantes está se referindo aí a recursos, ele é meu pronome. Então está fora A. As escolas organizadas fazem um extraordinário bem à educação. Bom, escolas, substantivo, ok, já está dentro aí. Fazem um extraordinário bem. Elas fazem um bem. Reparem que bem, pessoal, que seria o meu advérbio, eu substantivei, né? Elas fazem um bem. E aí o extraordinário, eu estou aí adjetivando aí. Então, tá fora. O governo, substantivo, que a cultura, seu povo, o seu aí é pronome, passa a história. Também aí substantivo, então não é. Educação e cultura fazem forte um país bem promissor. Cultura, substantivo, fazem forte, adjetivo, um país bem, muito promissor. Bem aí é meu advérbio. Pronto, resposta D de dado. Só para confirmar, ó, a preparação, substantivo, juventude, substantivo, forja o amanhã, né? Era um advérbio, mas eu substantivei, né? O amanhã. Então, a resposta D de dado, tá bom? 4. No trecho, nosso retardo educativo vem menos do que fizemos mal nas últimas décadas. Mal é um advérbio. Bom, só para vocês entenderem o que normalmente também acontece, pessoal. Pegou-se aqui, tá lá no trecho, tal, a gente não está entendendo nada desse trecho, pegou-se do texto. É que dá para responder a questão sem ter o texto, mas é uma frase retirada do texto na hora da prova, o que é bem comum, as organizadoras fazem isso. Elas usam o texto não é só como pretexto, né? Tem a parte de interpretação e aí depois as questões. Então eles pegam frases do texto para as questões, readaptam para as questões de concordância, tá bom? Então aqui, ó, fizemos mal nas últimas décadas. Então mal é um advérbio. O mesmo ocorre na frase. Ó, você se lembra da historinha do mal com L, mal com U, quem é contrário de quem? Mal com L, antônimo de bem, né? Então, que é o nosso advérbio de intensidade, né? E o mal com U, que é o meu adjetivo, que é antônimo de bom. Tanto é que eu posso variar, né? Ela é uma pessoa má, ele é um homem mau. Então, você tem essa variação para adjetivo. Advérbio é invariável, tá? Então, aqui. Nosso mal foi crer nos políticos. Olha só, nosso mal, substantivei aqui a palavra mal, portanto não é essa a minha resposta. Não encontramos nenhum mal nessa medida. De novo, ó, pronome aí, né, se referindo, substantivei a palavra mal. O Brasil se saiu mal no quadro mundial de educação. Olha lá. O Brasil se saiu mal, o Brasil se saiu bem, que é o antônimo de bem. Pronto, eis aí a nossa resposta. Vamos só ver as demais? O descaso com a educação é um mal, substantivei. Mal o time entrou em campo. Gente, ó, a palavra mal, neste caso aqui, e que também pode acontecer, está atuando como conjunção, que expressa tempo. Assim que o time entrou, logo que o time entrou, quando o time entrou, tá bom? Então ele expressa essa ideia do tempo aí da ação, que é isso aqui, ó, mal o time entrou. Então, resposta aqui, o Brasil se saiu mal no quadro, é a nossa resposta correta, alternativa C.
Finalmente, a lei de uso e ocupação do solo privilegia uma ocupação mais horizontal da cidade, o que aumenta a necessidade de investimento por parte do poder público na construção de uma infraestrutura que atenda satisfatoriamente a toda a região metropolitana. Então, pegou-se lá de novo do texto, tá bom? Ó, os advérbios finalmente, mais e satisfatoriamente expressam respectivamente ideia de. Ó, finalmente, a lei de uso, ou seja, né, neste momento, né, finalmente aí, então, finalidade, tempo, consequência. Bom, não é finalidade, né? Finalidade é a fim de quê, para quê, né? Não é essa a ideia. A ideia de finalmente a lei de uso é de tempo, até que enfim, né? Privilegia uma ocupação mais horizontal da cidade. Mais horizontal, que é intensidade. E satisfatoriamente, que é de modo, né, satisfatório, portanto aqui eu tenho o modo. Por isso, ó, tempo, intensidade e modo, resposta B, alternativa B. Questão 6. Olha só o que eu venho falando para vocês praticamente desde a primeira aula. Ó, em qual dos períodos há impropriedade quanto à concordância nominal? O que eu posso verificar aqui, né, olhando para a questão, ó, quem está aqui aparecendo, né, o termo, o qual dos períodos há impropriedade? Temos o termo bastante e a palavra meio aqui, né, que está grifadinha, está negritada. Então, a questão aqui era de concordância. Então, vamos lá, ó. A proteção dos valores éticos e culturais refletiu em bastantes, muitos cidadãos. Está correto, né? Concordando com a palavra cidadãos aí. Ele está querendo a errada, né? Impropriedade significa erro, hein, gente? O Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, já conquistou bastante a liderança de audiência. Ó, conquistou muito, né? Meu advérbio aqui de intensidade. Os percentuais demonstram o desenvolvimento do espírito crítico na vida dos habitantes, meio distribuídos por todo o território nacional. Um pouco distribuídos. Pronto, um pouco é sempre meio. Elas todas estavam meio distraídas. Um pouco distraídas, meio. Algumas cidades andam meia perturbadas, ó, elas andam um pouco perturbadas, não é isso? Se é um pouco, portanto, meio. Eis aqui a nossa impropriedade, eis aqui o nosso erro, alternativa E. Certo? A última questão, de novo, ó, concordância com a palavra meio e bastante, ó. Ela estava um pouco irritada, não é isso? Se é um pouco, então é meio. Então, ó, a B cai fora, C cai fora, fico entre A, D e E. Meio. Meio irritada. E, ó, voz é substantivo, então a meia voz. Meia voz. Continua aí com as três ainda, né? Meia voz. Tem lá a D e a E. Porém, com muitas razões, então é bastantes razões. Muitas, bastantes. Aí já matou a questão. Dizia muitos, bastantes desaforos. Então, alternativa A. Bom, pessoal, o que é muito importante aqui vocês gravarem? Tudo bem, o advérbio em si ele é fácil, um advérbio de tempo, então é ler ali a frase, não tem muita dificuldade. A questão maior é esta de concordância. Aqui eu utilizei só a palavra meio e bastante, peguei nessas questões aqui com a palavra meio e bastante, mas você pode ter lá com certo, errado, alto, baixo. Lembrem-se que advérbio é um termo invariável, tá bom? Nossa próxima aula aí falaremos de outra classe gramatical bem importante que também vai ser uma peça importante, fundamental para análise sintática. Até a próxima aula.